Saudações a todos, eu sou Ian da Costa Araújo Barros, sou estudante de medicina e vou falar um pouco do trabalho que a gente realizou, caracterização dos casos e indicadores epidemiológicos e operacionais da hanseníase, análise de série temporal e distribuição espacial no estado do Piauí de 2007 a 2021. Bom, como a gente sabe, a hanseníase é uma doença negligenciada de grande importância para a saúde pública e a gente quis analisar a realidade dessa doença no nosso estado, no Piauí, durante esse período. E para isso a gente obteve a quantidade de casos novos da hanseníase por meio do SINAM, e a gente calculou indicadores específicos, e a gente fez a tendência temporal por meio do cálculo da regressão linear de Price-Whinson. A gente encontrou como resultado 17.075 casos novos para hanseníase no Piauí, com a maior proporção na população masculina, com 53,3% dos casos, para a população negra, que é a preta e parda, com 82,9% dos casos, na faixa etária de 40 a 59 anos, 34,6% dos casos, e para a região de saúde Entre Rios, que está localizada na capital do estado, Teresina, com 46,9% dos casos. Explicando um pouco sobre esses resultados, a maior proporção em homens reflete os padrões comportamentais e culturais da sociedade, uma vez que os homens eles tendem a procurar menos os serviços de saúde, de maneira geral, e a literatura também mostra que a hanseníase nessa população, ela tende a ser mais grave, ela tende a ter mais incapacidade, tende a ter mais recidiva e maior mortalidade. Já a maior proporção da população negra também reflete situações de históricas de discriminação, de estigma já presentes na sociedade e os determinantes sociais em saúde, que nesse caso a cor da pele influencia o acesso aos sistemas de saúde, o acesso ao tratamento e perpetua a situação de iniquidade social no nosso estado. Em relação ao coeficiente de detecção geral, a gente encontrou 36,5 casos novos para cada 100 mil habitantes durante esse período. Essa taxa ela teve um padrão de redução, uma tendência de redução. No entanto, ela ainda está no patamar considerado muito alto, segundo o Ministério da Saúde. E além disso, para algumas regiões, essa taxa ela foi maior que 40, o que evidencia já uma situação de hiperendemicidade para a doença. Em relação aos indicadores específicos da hanseníase, a gente também teve tendência de redução para a maioria. Para o coeficiente de detecção em crianças menores de 15 anos, a gente teve um padrão de hiperendemicidade. A gente teve 10,7 casos novos por 100 mil habitantes. E isso é preocupante, porque esse indicador ele avalia a transmissão da doença pela comunidade, especialmente entre os contatos domiciliares. Como essa realidade fala que no Piauí a transmissão está acontecendo de uma maneira preocupante, uma maneira grave, né? Especialmente nas crianças. Já outro indicador que a gente analisou, o indicador de casos novos com grau de incapacidade física 2 ao diagnóstico, ele teve o resultado de 2 casos novos por 100 mil habitantes. Apesar de também ter tido redução durante esse período, ele ainda está maior do que o mesmo indicador para a região Nordeste e o mesmo indicador para o Brasil. E ele mostra que no nosso estado ainda está acontecendo de uma maneira também preocupante o diagnóstico dos casos de hanseníase já no estágio mais avançado, no estágio mais tardio, com incapacidade física já avançada. Isso mostra que muitas vezes o paciente acometido ele se torna incapaz de se manter no emprego, ele também aumenta os gastos com reabilitação e também que, além das sequelas psicológicas, fica para o paciente e para os seus familiares. Por fim, a gente teve um único indicador que teve uma tendência de crescimento durante esse período, que foi a proporção de casos multibacilares, que são aqueles casos que realmente transmitem a doença, que transmitem o bacilo de Hansen. Isso mostra que no nosso estado ainda está tendo, de uma maneira importante, a transmissão da doença. Além disso, a literatura mostra também que nesses pacientes multibacilares, a doença tende a ser mais grave, com tratamento mais difícil e também com a maior incidência das reações agudas. Bom, por fim, a gente espera que com o resultado desse estudo, as autoridades responsáveis elas se tornem mais cientes da doença e que elas possam identificar as regiões e populações mais vulneráveis e assim fortalecer ou criar novas medidas de prevenção, de diagnóstico precoce, de tratamento oportuno e de reabilitação sempre que necessário. Agradeço pela atenção de todos. Até mais.